Bom dia! Então vamos deixar salvo aqui esse encontro, esse momento para a gente discutir sobre como evitar o uso de fórmula infantil na primeira semana de vida do seu bebê. Eu sou Renata, me apresentei aqui na live agora. Eu sou Renata, nutricionista materno-infantil e consultora internacional em lactação. Estou tentando trazer temas para que a gente possa conversar sobre situações que acontecem de fato na prática, né, da consultoria e que eu trago para alertar novas mulheres para que não passem pelas mesmas situações ou, se passarem, que saiba como conduzir esse processo. Então, o caso de hoje é sobre uma paciente, né, uma gestante que me procurou ainda no momento do pré-natal. A gente tinha feito a consultoria do pré-natal, entrou em trabalho de parto, o trabalho de parto não evoluiu, ela foi para uma cesárea, 39 semanas, o bebê nasceu bem, nasceu a termo, com mais de 3 quilos, que são informações importantes para o que a gente vai conversar agora, tá? E aí, o que é que acontece? No momento do parto, já existe o primeiro erro de condução sobre a amamentação. A equipe faz expressão de colostro. O que é que seria essa expressão de colostro? Chegaram lá no peito da mulher e fizeram uma tentativa de ver o leite saindo. E aí, como isso deve causar uma sensação ruim para aquela mulher, né? De que tá ali, que está exposta, né? Principalmente numa situação de uma cirurgia de cesariana para a chegada do seu bebê. E ela escuta, por exemplo, do profissional que está atendendo, não tem leite. Estou fazendo aqui a expressão e não estou vendo leite nenhum saindo. Para uma mulher que quer amamentar e que seu bebê está ali querendo mamar. O que é que vocês acham que essa mulher vai sentir? Frustração, né? Insegurança, muita insegurança se vai ter leite. Então, muitas vezes, a história de amamentação ela começa a ser minada ainda na sala de parto. E foi isso que aconteceu com essa paciente. Né? Então, ela ouviu esse relato, me mandou mensagem assim que pôde, dizendo: Renata, o bebê não mamou porque foi tentado fazer lá a retirada de leite para ver se tinha leite no meu peito e não tinha leite no meu peito. Essa foi a mensagem que ela me passou. E, gente, isso não se faz. Esse tipo de procedimento de expressar para tentar ver o colostro não é algo que a gente precise realizar ali no momento que o bebê nasce, tá? A gente simplesmente confia que o leite tá lá e a gente coloca o bebê para mamar. Então, nesse momento do parto, não é necessário a gente ver leite saindo. A quantidade de colostro que sai nos primeiros dias, principalmente nas primeiras horas, é muito pequeno, são gotas. E muitas vezes na expressão manual a gente não consegue ver. Mas com a pega do bebê, esse bebê ele consegue extrair. Ele tem uma força de sucção, ele tem um vácuo ali que ajuda ele a conseguir fazer essa extração de leite. Lembrando também que a primeira mamada, né, a mamada na primeira hora de vida, que a gente chama de golden hour, ela não tem o objetivo de alimentar esse bebê, mas sim de fazer o imprinting, o encontro entre mãe e filho. Esse momento ele precisa ser, de fato, mágico, né, revolucionador na vida dessa mulher, né, principalmente quando é uma mãe de primeira viagem, como essa do caso clínico, tá? Então, essa mãe ela já foi cheia de insegurança, né, mesmo tendo a nossa consulta de pré-natal. Ela foi cheia de insegurança para o quarto, depois do período de recuperação anestésica. E aquele medo do bebê estar com fome, porque o bebê não mamou na sala de parto, tá? E aí, o que acontece? O bebê, depois que nasce, ele passa por um período prolongado de um sono mais intenso. Nascer para o bebê é um movimento estressor. Então, do nada, ele estava dentro do ambiente uterino, com comida, com oxigênio, com calor. E o nascimento faz esse bebê passar por situações adversas que a gente fala, né? Então, ele tem que respirar por conta própria. Como é que ele vai se aquecer agora nesse ambiente extraútero? E com isso, o cortisol desse bebê, né? Que é aquele hormônio que a gente tem do estresse, ele aumenta muito. Então, depois dessa fase que esse hormônio aumenta muito, ele vai ficar agora num período mais cansado, digamos assim, hibernatório. Tá? Então, é muito comum nas primeiras horas de vida do bebê, o bebê não buscar muito a amamentação, tá? Não buscar muito o seio da mãe, né? Inclusive, esses bebês enganam um pouco os pais, né? A primeira noite foi super tranquila,
né? E como é que depois esse bebê começou a ficar acordando o tempo todo. Mas é isso. Não é um padrão esperado que o bebê durma muitas horas nos demais dias, mas no primeiro dia, e essa informação é extremamente importante, no primeiro dia é muito comum isso acontecer, tá? Mas aí, com a mãe insegura, né, e um bebê que não mamou, vem o medo de que esse bebê tá com fome, esse bebê pode ter um risco de hipoglicemia, que foi uma das falas dessa mulher, tá? E aí eu conversei com ela, segura as pontas, vamos lá, esse bebê ele vai começar a mamar. E aí, passada algumas horas desse momento do parto, né, sugeri para ela por mensagem que ela colocasse o bebê, né, em contato pele a pele, ou seja, a mãe sem roupa, tirar a roupa completa do bebezinho, desligar o ar-condicionado do quarto na maternidade e começar a trazer esse bebê para perto. E com isso, esse bebê ele foi se aninhando, se encontrando com a mãe e começou a fazer reflexos de busca, que esse é o comportamento esperado do bebê. E com isso, o bebê fez suas primeiras mamadas ali, depois de umas 8 horas, né? Então, é muito tempo sem o bebê mamar, porém, é algo esperado também nesse começo, tá certo? O bebê nasce com reservas, então a gente não tem que ter angústia se o bebê não mama logo, né? O ideal é que ele mame na sala de parto, quando ele ainda tá mais ativo pelo processo do nascimento. Mas depois disso, é normal que o bebê durma, e com isso ele vai passar essas horas realmente menos sonolento. Então, a gente começou essa história da amamentação um pouco atropelada, né? Então, o ambiente hospitalar não ajudou muito no momento do parto. Mas esse bebê, ele foi conseguindo amamentar com certas dificuldades esperadas, né? Nesse momento de agora encontro de mãe e bebê, de uma mama sendo reconhecida pelo bebê, de um bebê sendo a mãe aprendendo ali a segurar o bebê. E com isso tudo as coisas acontecendo. De fato, a gente precisa ter essa atenção que essa fase inicial, ela vai ter sim, né, ajustes necessários, tá bom? O bebê recebeu alta com 48 horas de vida, como geralmente acontece, e ele nasceu com um peso de 3.450 e foi para casa com 3.300. Então, estava dentro da perda de peso esperada. Mas, Renata, o bebê perdeu peso e mesmo assim estava tudo bem? Sim. É outra coisa extremamente importante que todas as mulheres gestantes precisam saber. Todo bebê perde peso na primeira semana de vida. E saber essa informação é um diferencial para que vocês consigam compreender que não tem nada de errado com a amamentação. É o processo natural de o bebê perdendo ali, né, os restos de parto que ainda estavam na barriguinha dele, na forma de mecônio, que é o cocô que sai ali nos primeiros dias. O bebê ele perde um pouco da retenção de líquidos que tem, então ele, né, nasce bem inchadinho, com edema, e ele vai diminuindo essa retenção. E também esse bebê, ele vai começar a aprender a mamar. E essa mulher ainda está com a quantidade pequena de leite, que é o colostro. A partir dos 3 a 4 dias de vida, é que esse bebê começa a ingerir uma quantidade maior de leite, porque essa mulher, muito provavelmente, vai estar passando por essa fase que a gente chama de apojadura, que é a descida do leite. Então, nada de errado com o bebê que saiu, né, que nasceu com 3.450, saiu da maternidade com 3.300. Estava dentro do perda de peso esperado, que é que seja menos que 10% na primeira semana de vida. Esse bebê, ele foi orientado a retornar à maternidade com 4 dias de vida para refazer um exame de bilirrubina, que é aquele exame que avalia se o bebê está com icterícia, né, que é uma condição pelo excesso de bilirrubina no sangue que deixa o bebê amarelado e por isso precisa de uma certa atenção. Quando a mãe foi fazer esse momento, ela já estava conseguindo amamentar. Eu já tinha feito uma primeira consulta, mesmo com dificuldades em uma das mamas, ela conseguia dar ao outro de uma maneira ainda adequada. E ela foi fazer essa nova consulta na maternidade. Chegando na maternidade, o bebê pesou 3.100. E aí já veio a orientação da pediatra de plantão, que o bebê estava com fome e que precisava de fórmula. Quando a gente faz o cálculo do percentual de perda de peso, 3.100, esse bebê ele estava exato nos 10% de perda de peso. E, nesse momento, houve todo aquele desespero, a mãe se frustrou, chorou, né? Então, essa parte emocional acabou sendo mais ainda combinada com insegurança, né? Por aquele grupo ali que estava atendendo no ambiente hospitalar. E, com isso, essa mulher me pergunta, Renata, e aí, realmente é o motivo de usar fórmula? E eu perguntei para ela qual foi a justificativa da médica. A justificativa foi o uso de fórmula, por conta dessa perda de peso mais excessiva. Porém, essa perda de peso, ela estava dentro do esperado. E foi isso que eu expliquei para essa mulher.
não necessariamente o uso de fórmula é a nossa primeira condução. Nesse caso, a gente tinha uma consulta marcada no mesmo dia, e aí a gente fez esse momento. E eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma extração, quarto dia de vida do bebê. Então a mãe já estava com a mama bem túrgida, bem cheia, começando com essa descida do leite. E inclusive isso poderia ser um dos fatores que estavam impactando o bebê a não conseguir extrair leite na quantidade suficiente. De fato, a gente viu que o bebê ali estava passando por um período de baixa ingesta, mas não necessariamente a fórmula infantil era a nossa primeira opção. Usamos um coletor, então com a ajuda do coletor, a gente conseguiu tirar em torno de 60 ml da mama que a mãe não estava conseguindo ofertar. E através desse leite ordenhado, a gente ofereceu esse leite para o bebê em volumes pequenos. A gente não ofereceu os 60 ml, porque não era a capacidade gástrica necessária para o bebê ficar bem. Então, a gente dividiu isso em 3 frações, né? Então, a gente separou em 3 volumes de 20 ml. E nesse dia, essa mãe ofereceu todas as vezes que percebia que o bebê ainda estava requisitando um pouco mais de peito e não estava se saciando com o peito que ela estava conseguindo ofertar, ela começou a oferecer o leite ordenhado no copinho. Dessa forma, gente, a gente conseguiu evitar o uso de fórmula infantil na primeira semana de vida. O bebê voltou para a consulta de uma semana de vida com a pediatra. O bebê estava com 3.200, ou seja, já estava recuperando o seu peso do nascimento dentro da primeira semana de vida, né? O esperado é que o bebê, ele comece a ganhar de volta o peso e ele retome o peso do nascimento com 15 dias. Então, ele estava já entrando nessa curva que a gente chama, que é a curva de catch-up, de crescimento e desenvolvimento. E com isso, esse bebê começou a melhorar a sua diurese, começou a melhorar as suas evacuações e a sua ingesta alimentar. Percebido que o peso começou a ser aumentado, tiramos a estratégia do copinho e esse bebê seguiu em amamentação em livre demanda. O que é que eu estou querendo dizer sobre isso? Nem sempre a gente vai ter uma assistência especializada no ambiente hospitalar. E entendendo informações como é que eu trouxe para vocês, como não precisa fazer expressão de colostro nas primeiras horas de vida, esse bebê ele vai dormir muito no primeiro dia, no segundo dia ele vai requisitar mais. É normal o bebê perder peso e esse bebê tem um tempo para ter essa resposta de ganho de peso de volta. Isso vai te tranquilizar, mãe, gestante, a entender como acontece essa primeira semana e não se desesperar nas primeiras dificuldades ou ainda nas primeiras indicações. Essas indicações elas precisam ser corretas, ajustadas à necessidade. Então, qual situação a gente poderia precisar do uso de fórmula? Um bebê que apresentou uma hipoglicemia, por exemplo, então uma glicemia que foi abaixo de 40, então esse bebê ele precisaria ser alimentado muito provavelmente ainda no ambiente hospitalar com a fórmula infantil, né, com a complementação. Ou ainda esse bebê perdeu muito peso, né, mais do que 10%, ainda na primeira semana de vida. Então, na ausência da possibilidade da mãe ordenhar o leite, se a mãe não conseguisse fazer essa ordenha, talvez houvesse a necessidade da fórmula. Mas a primeira opção é sempre tentar fazer extração do leite da mãe e ofertar para o seu bebê. Essas informações são informações que eu acredito que sejam de muita qualidade para quem vai vivenciar a experiência, né, de ter o seu bebê aí daqui a alguns tempos, daqui a alguns meses ou daqui a algumas semanas. E eu espero que você veja esse vídeo a tempo para que você consiga evitar o uso de fórmula infantil de forma inadequada na primeira semana de vida do bebê.